Faz tanto tempo que eu não faço live, né? Gente, 18 horas, 50 minutos, o pessoal tá assustado. Meu fuso horário aqui, o relógio quebrou, tô começando 10 minutos antes, ou 9 minutos antes. Dia 25 de setembro de 2022, a uma semana do primeiro turno das eleições 2022. Que legal! Dois personagens centrais aqui do mundo dos derivativos e opções. Eu, particularmente, já sabia que isso ia acabar acontecendo. Eu sou o grande Nostradamus do mercado, né? Por nada. A gente não vem de mentira, gente. Eu falo Nostradamus do mercado, porque, por exemplo, Pablo Spyer passou aonde? Passou aqui. E ele fez a única live que ele fez fora, antes de ir para Jovem Pan, antes de acontecer tudo que aconteceu com ele, foi aqui. E eu falei para ele, ó, Pablo, não vai ter jeito, você vai voar. E não teve outro jeito, né? Aí passou Débora Toledo, né? E outros mais. Quando eu conheci o Fanta foi o cara o precursor das opções derivativos, né? Tive uma briga linda lá no nosso grupo, onde tinha 100 pessoas, mas o pessoal era mais adepto de igreja que não sei o quê. O Fanta veio trazer um mundo novo ali para dentro do nosso métier, nosso grupo. O grupo já tinha 3 anos, o Fanta desde o começo lá. Trouxe as opções e os derivativos de uma maneira mais profunda, né? E muita gente não aceitou, porque não se pode vender, você tem que ser buy hold, você tem que ser não sei quem, você tem que chegar no Barce. Como que é o outro lá? Como que é o Bazin, né? Aquele livro lá, o livro Bolorento lá, que também... Hoje já não diz mais nada, eles foram... O Barça, ele é uma figura muito importante no mercado, mas ninguém vai ser o Barça, gente. Então, a minha diferença com todo mundo, tem a amizade dele, ele é meu amigo, ele me apresentou a Bolsa de Valores, mas eu fui estudar. E voltando ao nosso âmbito aqui, da nossa live, aí conheci essa figura aí, apresentada pelo Fanta, né? O senhor Carlos Júnior Merendo. E aí eu falei pro Fanta certa vez, Fanta, esse cara tem um foguete dentro da mão, tem um conhecimento que eu nunca vi. É uma quebra de delay, é uma coisa que uma quebra de paradigmas dentro do derivativo e das opções. Né? É um cara que gosta muito, é estudioso disso, entendeu? O Tony, não, olha lá, o Tony já tá tirando sala. Compra a IRB, afunda com ela, olha lá. Bom, essa é a questão de IRB, Antônio. Antônio, que é um dos nossos queridos que estão aqui no nosso palácio, presença cativa sempre, investidor muito experiente, né, Antônio? Eu falei para você que não ia chegar a tudo isso. Voltando, Carlos Júnior, espetacular, um dos caras que eu mais gosto, os dois irmãos que eu tenho aqui. Eles são o motivo central da gente estar começando esse trabalho que será árduo. Segunda, quarta e sexta serão maravilhosos. As pessoas que não conhecem nada de opções derivativas vão tirar todas as suas dúvidas e realmente os resultados dirão por si próprio o que eles estão oferecendo para vocês aí no Merendando Sem Limites, tá? Primeiramente, boa noite do Fanta, que o Fanta todo mundo gosta, né? Tinha até um cara aqui que dava dinheiro, tudo. Eu achei até que era alguma coisa do Fanta, assim, tá? Outra vez que eu trouxe ele aqui, Carlos, ele fez um sucesso tremendo, velho. Vai lá. Muito bem travado, agora muito mais habituado a fazer live, nada como a prática para melhorar a vida da gente. Muito boa noite, pessoal. Eu sou o Fanta e, como eu disse anteriormente, estou na Bolsa aí em torno de 6 anos, operando derivativos de maneira diária em torno de 4 anos. E como o Will falou, né? A gente operando e entrando em grupo de WhatsApp, acaba fazendo amizades e tal. E uma dessas amizades
que eu encontrei foi o Carlos. E hoje a gente está aqui para falar do projeto dos Irmãos Merenda. E vamos começar do começo, né? Aonde começou os Irmãos Merenda? De onde veio isso, né? O que acontece é o seguinte. Eu e o Carlos, a gente se conheceu num grupo de WhatsApp. Quando eu ouvi, eu achei diferente a forma em que ele postava a realidade. Porque, assim, grupo de WhatsApp sobre investimento é um tal de Winners Club, né? O pessoal só posta aquilo que deu certo. E o Carlos, eu sem conhecê-lo, ele postava ali no grupo com uma frequência bastante grande. Ele postava print de corretora, print de tela, não tinha fake news, não tinha grandes explosões, muito pelo contrário, né? E na época, eu operava muito baseado na técnica, né? Muito embasado nas gringas. E eu vi esse cara postando todo dia. E todo dia ele ganhava um pouquinho. O que dava errado, ele fazia uma rolagem. Falei, poxa vida, eu comecei a ficar intrigado, né? Eu Falei, também. pode, todo dia esse cara faz algum dinheiro. Chamei ele no privado, a gente começou a conversar. E fora a questão de bolsa, eu conheci também um ser humano de muita luz, muita aptidão no que faz. E uma coisa que me impressionou logo de cara foi a questão prática. Porque muita gente tem teoria, pouquíssima gente tem boleta. E o Merenda é um desses caras que tem uma boleta real, opera ali o dia a dia do mercado. A gente começou a trocar ideia, trocar alguns operacionais, e ele lançou a primeira mentoria dele, né? Que foi o desafio 3M. E eu, 1.0, né? exatamente, eu por amizade, acabei entrando ali para auxiliá-lo na parte tecnológica, parte ali de abertura de Zoom, toda a parte técnica que está por trás da mentoria. Só que ao longo dessa mentoria, a gente começou a conversar, eu comecei a participar das lives também da primeira turma. Das longas lives, né? Das longas. Parecia missa do galo, né? Minha Pois live é, durava 3 horas. esse diferencial da nossa mentoria. É. Normalmente o plano era começar às 7h45, terminar em torno das 22h. Teve live de mentorado, que a gente terminou quase meia-noite, cara. Foi sensacional a primeira turma, realmente. O E ao processo, longo o da história, Fanta, não cortando você, porque você está falando coisas que são muito importantes para o pessoal que está ouvindo aí. O Fanta me apresentou e começou a vir os prints do Carlos, né? Aí eu falei, cara, mas né? O Fanta, é impossível, esse homem ganha toda vez, cara. Que, né? Ele me apresentou. Aí o Júnior não sabia que era eu. Aí eu fui saber que era eu, e ele já me conhecia assim, né? Achou que eu era artista, aí colocaram no grupo, não sei o que, tal. E eu não sou nada disso, né? Sou de boa, mas a minha intuição falha. E o Júnior me fazia uma coisa que muito investidor iniciante vai poder fazer também, que é uma questão da resiliência e do foco que ele tem. Tudo que ele ganhava, seja pouquinho, nem que tivesse para comprar no fracionado, ele ia lá, comprava Itaúsa no fracionado, ele mostrava também. E isso dava uma veracidade maior para aquilo que ele fazia com exatidão. Eu falei, Fanta, ele é um fenômeno. E aí a gente veio, eu falei para ele assim, teve um dia que eu falei para ele assim, meu, você devia fazer uma mentoria. Vem fazer no meu canal. Tem canal? Vamos lá, tal. Aí a gente se juntou, né? Ficou meio bagunçadinho, porque a gente não tinha a noção de tudo isso. Eu coloquei, não, deixa eu na frente, deixa que eu vou fazer, que eu sei que você vai entregar tudo que você puder e tudo que não puder, né? Tanto que a gente fez, deu certo, foi bons números, acho que a gente teve tipo 70 mentorados, para um negócio que não teve muita direção, foi uma coisa assim, mais de coração mesmo, e menos de técnica, né? As pessoas realmente compraram, fizeram, né? E hoje a gente, cara, eu fico tão feliz de saber que no segunda rodada a gente tem tanto resultado para mostrar,
tantas pessoas para falar, as pessoas que fizeram, que deram certo, sabe? As pessoas estão satisfeitas. Esse cara, na primeira vez, o fã também falou para mim, nossa, o fã estava meio cansado um dia lá. Eu falo com o fã de manhã, falei, dormiu direito? Não, é as lives, descansa um pouquinho. Mas que hora acabou? Meia-noite. Falei, meu Deus do céu, esse homem é um conhecimento, é a questão de querer entregar. Então, gente, eu estou muito confortável. Se não fosse o Fanta nem o Júnior, acho que eu nem estaria aqui, não abriria meu canal para fazer esse rolê. Mas como é para eles, eu assim tenho o prazer de fazer isso daí. Você entendeu? Eu acho que tem muita gente aqui, se tiver algum aluno aqui que fale, porque realmente excepcional. Também mudou minha vida, porque eu fiquei um estágio ali com o Carlos e com o Fanta um tempo para aprender. Não encho o saco deles mais, faço minhas coisinhas quietinho, e já é um meio de vida para mim também. Então, eu cada vez que venho para cá e demonstro uma questão que dá resultado, e que você corre o risco, mas o risco calculado, cara, é formidável. Então, sabe, o que eu tenho para dizer, para quem não conhece o Carlos vai falar um pouquinho dele, vi as fotos da Carlos. Você era meio bonitão quando era jovem, garoto? Você subindo do avião, do navio, meio aquelas fotos estilo Rambo que você colocou lá no Instagram, mas tudo bem, né? Fala alguma coisa aí pra gente, meu garoto. Você e o Fonta são as estrelas aqui das 2 semanas que virão aqui no canal. Então, pessoal, boa noite a todos vocês. Para mim é uma satisfação imensa, uma energia muito boa que eu estou sentindo agora, nesse momento. Vocês sabem que para a gente chegar até onde a gente está chegando, foi uma longa estrada, né? Uma longa estrada, e eu acredito, eu sou um homem de muita fé, acredito muito em Deus. Então, o Will e o Fanta não estão na minha vida por um acaso, tá? Então, para mim chegar até aqui, eu precisei deles dois, né? Então, o Papai do Céu, na minha opinião, colocou eles, de certa forma, no meu caminho, no tempo adequado, no tempo certo, enquanto que eu só trabalhava uma estratégia, eu preparava operações, eu postava nos grupos para incentivar as pessoas a perderem o medo de operar, e eles compraram um pedaço disso. Eles me chamaram no privado, o primeiro foi o Fanta, né? E o Will, eu já falei aqui nas outras lives que o Will, eu sempre tive uma admiração muito grande por ele, porque eu queria entender como é que um cara que vendia ovo na praia, ou na feira, conseguiu ficar milionário. E eu vendia refrigerante, vendia cerveja na praia, mas não ficava milionário. Por quê? Porque aquilo ali era só para manter minha subsistência, para completar a minha renda, que na época, que eu já citei aqui, e em outras lives, a gente estava vivendo um governo muito ruim, que tinha um grande problema com as Forças Armadas, nos deixou jogado às traças, e a nossa renda salarial ela foi declinando ao longo do tempo. E o Rio de Janeiro era uma cidade muito cara para viver, é muito cara para viver, porque é uma cidade turística. E aí, com todas essas dificuldades, né, no tempo certo, eu saí da cidade do Rio e vim morar em Porto Velho, onde eu fiz um foco direto em opções. E aí eu entrei em grupos de WhatsApp, e o primeiro a me chamar foi o Fanta, né? Depois o Fanta conversou com o Will, né? Depois eu soube a história, o Will entrou no grupo, e quando eu soube que era ele, eu quase chorei, assim, de emoção. Eu fiquei assim, pô, cara, não acredito. Dá uma tremedeira na turma para falar com a gente. Você vê que coisa, exato. Então, Will e Fanta, vocês são tão especiais e são importantes na minha vida. E você vê que pessoas boas como vocês chegam até a gente tem o prazer de se conhecer de forma natural, nada forçado. E eu olhava as lives do Will, lá no canal do Dica de Hoje, e eu dizia assim, caramba, esse cara, assim, eu ficava olhando assim, e quando eu soube que eu estava falando com ele, eu disse, caraca, eu não acredito que esse cara é um feirante. Aí uma vez, eu não sei se tu lembra, Will, que eu fiz te chamei no vídeo, que eu queria ver se era tu mesmo, cara. Aí tu ia até almoçar, aí ele atendeu e tal. Pô, não, tá, moço. Ô, Carlos, eu vou ter que almoçar aqui. Pô, eu queria ver se era o cara mesmo, entendeu? Ó o Rodrigo aqui, ó, o Fanta.
Olha aí, Rodrigo. Fala aí, Rodrigo. Ô, Rodrigo, é gente boa demais. Ô, Rodrigo, você deve um tênis para mim, viu? Rodrigão sempre com a gente aí. Vou passar o endereço para ele, ver se ele manda. Esse rapaz aí, eu vou falar para você, viu? Gente boa. Só, o único defeito dele é ser palmeirense. O Carlos, foi isso mesmo que aconteceu. E às vezes acontece comigo e eu, assim, eu sou do mesmo jeito com todo mundo. E até a gente teve acho que o Carlos estava também, né? Nós tivemos um resgate com um investidor lá, né, com a Débora, contar meio por cima. E estava meio difícil, e esse investidor era um amigo meu de 2018. E aí a Débora lembrou que fui eu que tinha indicado. Eu fui conversar lá 5 minutos com esse investidor. Esse investidor mudou de ideia, né, Fábio? Como foi? Mudou de ideia. É isso que a gente leva da vida, gente. A credibilidade que a gente tem. Você tocou num ponto muito importante, Will, porque essa história que você está contando foi um exemplo prático da importância da credibilidade, né? Credibilidade. Quando você estava falando aí da questão de derivativos e do que você faz aqui no canal, pessoal, eu queria deixar muito claro o seguinte: isso aqui que a gente está fazendo não é uma peça de marketing, não tem uma grande produção por trás. Vai ter um papel aqui, ó. Eu escrevi ego. Eu escrevi exatamente. Ego. A mentoria. Não tem nada, não tem coluna, não tem nada. Exatamente. A mentoria que a gente vai propor aqui ao longo dessa semana, ela é formada pelo Will aí nas vendas de divulgação, né? Que ele é um case de sucesso do que realmente acontece quando se aplica a estratégia, eu e o Carlos. E a nossa ideia principal é mostrar de investidor para investidor que é possível. O Carlos tem uma frase que eu acho muito legal, que é o seguinte: opções é a arte do possível. E por que ele fala sobre isso? Porque independente da carteira que você tiver, se você tiver a mentalidade correta e o operacional correto, com disciplina, você consegue acelerar o seu processo de aposentadoria, tá? Desde o primeiro dia, é importante a gente ressaltar o perfil, né? Aqui, nós não vamos deixar ninguém extremamente milionário da noite para o dia. Não existe isso. A nossa ideia aqui é passar uma ferramenta de sobrevivência no mercado financeiro. É uma ferramenta que te dê um operacional independente se o mercado está subindo ou se o mercado está caindo. Principalmente para quem vem dessa escola aí do buy and hold, né? Que outra coisa importante de falar também, que o Will citou no começo, no início, quando a gente trouxe o Will para a parte de opções, houve um certo atrito aí nos grupos. E a primeira coisa que tem que ser entendida, pessoal, é que não existe clubismo, tá? Não. A pessoa pode ter perfeitamente um buy and hold tradicional e operar opções para acelerar a formação de patrimônio. É isso que a gente está propondo por aqui. O João Araújo é mentorado de vocês, né? Eu lembro dele. João, sim, ele participou da primeira turma. Muita gente, cara, eu vim com tanta certeza, e tanto que eu sabia que também o Fanta ia assessorar o Carlos dentro da mentoria. Eu sabia que os dois iam dar tão certo, que essa mentoria foi, sabe, um sucesso absoluto, gente. Ninguém aqui, a gente vem para falar papo reto. Ninguém vai falar assim, eu ganho 2 milhões de dividendo por dia. Num país como o nosso, a gente não tem que jogar na cara de ninguém, que ninguém é mais que ninguém aqui. A gente está dando uma saída plausível para as pessoas ter uma renda através de derivativos e opções. Sem sacanagem. Ninguém vai, sabe? Porque a gente é igual, caramba. A gente é igual. Então, a gente está aqui para educar as pessoas sem ego. Ninguém é mais que ninguém. E eu espero que essa plateia que tem aqui se multiplique. A gente tem segunda, a gente tem quarta, a gente tem sexta. A gente está batendo um papo aqui, porque tem gente que não sabe para você ver. Nós não pedimos nenhuma
coisa das pessoas que fizeram a mentoria. Dá uma olhada aqui, ó. Esse eu lembro dele, ó. Olha lá. Ele fez a mentoria, tá falando, entendeu? Sabe que Ó, eu tô com duas telas aqui, Will. pode Eu vi falar. um comentário do Alexandre. O Se Alexandre, você ah, quiser tá. Hum. na tela, por favor. O Pra Alexandre gente. Macedo. Macedo, né? Isso. Se fosse fácil fazer venda coberta. Pessoal, esse é um ponto importante que é legal a gente deixar claro, tá? Na mentoria do Carlos, a gente não vai ensinar especificamente. Ei, não é mentoria do Carlos, é dos irmãos Merenda, cara. Perdão, eu Esqueceu. falei no Ok. marketing, mas o conceito é o mesmo, é isso aí, pessoal. Os caras, ó, os Na caras nossa até mentoria, registraram a marca e o outro me esquece. Irmãos é Merenda, por isso também. favor. É que Eu me é o esqueço. seguinte, pessoal, na nossa mentoria, não é simplesmente venda coberta e venda de put. Porque, primeiro, da onde surgiu esse operacional, né? Continuando a história que eu estava falando no começo. Como eu havia dito, a gente fez ali a primeira Olha, mentoria. Alexandre, eu também sou sócio de empresa. Só que não deixo meu dinheiro parado todo dia. Eu faço aquele Exatamente, é trabalho. esse o ponto que eu queria chegar. A gente fez ali a primeira mentoria e eu comecei a perceber o seguinte: você que é buy and hold, tem ali os seus 5, 6 anos só acumulando ativo. Você que não faz nada com a sua carteira, você todo mês aporta, simplesmente compra e não faz mais nada. Você está Eu também, satisfeito né? com o resultado? Você está satisfeito com a tua renda passiva? A ideia dessa mentoria, pessoal, não é simplesmente ensinar uma venda coberta e uma venda de put. É um trabalho ativo de carteira para auxiliar aquilo que você já ganha de dividendos, já ganha de juros sobre capital próprio ou qualquer outra coisa. O nosso intuito aqui não é simplesmente ficar comprando e vendendo ativos ou derivativos. O nosso intuito é usar o mercado de opções para acelerar a construção desse patrimônio. O vol, né? O Inclusive, vol. exatamente. Inclusive, o Carlos ele tem uma visão até muito mais clássica do que eu. O Carlos é uma pessoa que não vende ativo de jeito nenhum. Fala um pouco sobre isso, meu amigo. Como você opera opções diariamente sem vender nenhum ativo? Explica aí para a galera. Então, galera, veja bem, eu entendo que a lógica que eu uso para os ativos é a mesma daquele camarada que abre um negócio. Ele começa um negócio próprio ou compra casas para ver de aluguel e vai comprando mais casas para receber mais rendas de aluguéis. Só que, como o Will brilhantemente falou, para ter um outro Barsi vai demorar, ou talvez nunca mais tenha. Não tem Então, mais. qual é a forma que nós, que somos, que estamos entrando no mercado de capitais, temos de alavancar no bom sentido, de aumentar a nossa rentabilidade e nosso poder de comprar ativos? É com nossa renda barra renda de opções. Então, eu entendo da seguinte forma, que quando eu tenho ativos em minha carteira e eu aumento a quantidade desses ativos, eu vou poder usar a renda ativa a meu favor. Eu vou ter mais ativos para me vender coberto. Ou seja, se eu tinha no início do ano Minas e hoje eu tenho 2.000 ações de Usiminas, a minha rentabilidade em cima dessa operacional, ela aumentou em 1.900 ações. Então, se eu continuar aportando nesses ativos com a renda que eu recebo mensal, aquilo que eu separo para o meu aporte em bolsa, e mais o ganho com as opções, automaticamente a minha curva será exponencial, em média de 3 a 4 anos. Ou seja, eu consigo sair mais ou menos de 2.000, de 1.500 ações e bater uma média de 7, 8 a 10 mil ações em 3 anos. Tá? O que eu percebi nisso aí, Fanta, e o pessoal que está nos ouvindo, que, por exemplo, quando eu não liquido as minhas ações, ainda que ela puxe a minha cueca, que é quando as ações, as call são esmagadas pelo mercado, quando o mercado sobe. A gente aproveita isso para bater imposto de renda
E ainda, aquilo que sobra nas rolagens, a gente compra mais ativos. Então, o que é que acontece? Você vai perceber que a médio e longo prazo, você sai de uma quantidade pequena de ações e você exponencialmente vai subindo de forma saudável, sem alavancar. Em primeiro lugar, sou contra a alavancagem, totalmente contra. Isso aí é quebra o pessoal da estrela, tá? Você não pode operar o que você não tem. Você tem 2 pernas, como é que você quer andar com 3 pernas? Você tem 2 olhos, como é que você quer enxergar com 3? Então, isso não dá certo. O ser humano nasceu para ser equilibrado. Então, o equilíbrio está em você saber o que você tem na mão e usar o que você tem na mão. Tá? Só que você pode usar isso para multiplicar isso de forma saudável e consistente. Essa é a maior proposta da mentoria dos irmãos Merenda. Então, por exemplo, um exemplo que eu tenho para dar é do Bradesco, que eu já falei em outros vídeos. Eu parto do princípio que eu tinha 0 Bradesco em 2020. E com o ganho de opções put que o mercado deu, o ar da graça, para quem aproveitou 2020, mudou de patamar. Quem soube aproveitar, mudou de patamar. Então, eu aproveitei para encaixar dentro da minha carteira o Bradescão. Então, hoje eu possuo 2.000 ações de Bradesco, sendo que 95% dessa quantidade de ativo foi comprado com dinheiro do mercado, com opções do próprio ativo, tá? Ora, como é que eu instrumentei isso? Com dinheiro que hoje, pela luz que o Fanta me deu, hoje eu utilizo a renda fixa, o Tesouro Direto, para me poder tirar dinheiro dessa renda fixa. E ir aumentando as minhas posições com os prêmios das opções, ou seja, é como se fosse a famosa compra de ativos com dinheiro do mercado. Você não tira mais do bolso. E hoje eu tenho orgulho de dizer para vocês que no início desse ano eu parei com os aportes de renda financeira. Eu comecei a fazer os meus aportes, que agora são com opções, ou seja, os ganhos que eu tenho com opções é que compram ativo. Os Minas, por exemplo, que está nesse ciclo de baixa, um exemplo prático disso foi a queda dos ativos. Eu fui operando opções de Uzi Minas e eu saí de 114 ações que eu tinha na carteira para 2.006 ações em 3 meses. Ou seja, claro que isso é em função da minha quantidade gradativa de compra de ativos e de aumento de posição em renda fixa. Ou seja, é como se você estivesse num campo de batalha, os teus soldados são mais fortes que os soldados do adversário. E você vai avançando o campo do inimigo, aumentando as suas posições e tomando o espaço. Seria mais ou menos isso, coisa de filme, tá? Coisa de filme. E se transforma em realidade dentro da tua carteira. Ou seja, minha meta em Uzi Minas é 10K em Uzi Minas. Por quê? Porque nós desenvolvemos uma estratégia, os irmãos Merenda desenvolveram uma estratégia, que quando o papel tem muita volatilidade e você tendo uma quantidade de 10.000 ações, né, a longo prazo, você acaba conseguindo tirar uma média de R$1.000 a R$1.500 de remuneração por semana desse ativo, pela volatilidade que ele está se apresentando no momento. Ou seja, a principal especialidade dos irmãos Merenda é analisar comportamento. Então, a gente estudando comportamento no mercado, sem alavancar, sem destruir o patrimônio que você construiu, você consegue movimentar os seus ativos em função do que o mercado quer fazer. Se ele quer ir para baixo, tem a estratégia lá da era das call. Se o mercado for para cima, a gente usa a renda fixa para a era das puts. E assim a gente vai fazendo merendas diariamente. Por quê? Como a gente tem posições em diversos ativos, a gente começa a instrumentar as opções de forma que cada ativo traga uma renda saudável e suave, conforme eu posto nos grupos de WhatsApp. Quem está aí no chat, que vê eu postar, certo? Sabe que aquilo ali é real. Inclusive, tinha gente, Fanta e Will, na época, que ficava dizendo que horas você fez isso, quando você fez isso. Eu fazia questão de recortar a nota de corretagem, ou então dizia, o horário foi tal, você pode conferir lá na Bolsa que teve essa negociação. Negociação na Bolsa não é negociação de conta demo, tá?
quem opera pela CRIA sabe que não dá para vender opções por conta demo. E outra coisa, eu acredito o seguinte, pela fé que eu tenho, eu digo o seguinte, que se eu vender a verdade, Papai do Céu vai estar comigo ali olhando o que eu estou fazendo. A hora que eu sair enganando todo mundo, Papai do Céu sai fora, eu fico sozinho. Eu fico sem calça no meio do paraíso, igual aconteceu com Adão e Eva, né? Quando eles foram lá morder a fruta, ficaram com vergonha. Entendeu? Então é o seguinte, eu não vou construir patrimônio em cima de areia, eu quero construir na rocha. Eu quero construir na rocha. Então, o que eu faço para mim? Eu abri as minhas contas para o Fanta, o Will conhece também, sabe do que eu estou falando, e quem fez a primeira mentoria viu eu operando com as minhas contas, ou seja, o conta e risco, tanto meu quanto do Fanta, do nosso dinheiro. A gente não vai dar recomendação de compra nem de venda. O que a gente faz é um trabalho com o nosso dinheiro para a pessoa ver se aquilo funciona ou não. Tá com coragem? Então, o que eu aprendi no quartel? Que o líder ele tem que ir na frente. Se alguém tiver que pegar o primeiro tiro, é o líder. Então, eu, como sargento, eu comandava meus subordinados, eu sempre ia na frente. Dizia, calma aí, fica todo mundo quietinho aí, quem vai na ponta sou eu. Tá? Se eu tomar um tiro, aí vocês reagem. Mas até então eu vou negociar isso. Então eu usei toda essa expertise do quartel, estratégia militar, estratégia de inteligência, contra-inteligência, eu usei na prática nas opções. A gente percebe por movimentos. Então, o militar, para ele se deslocar, para ele atacar o inimigo, ele tem que saber primeiro se defender. Ele primeiro tem que saber cansar o inimigo dele, ele precisa conhecer o inimigo dele. Então, na Bolsa, a gente ganha dinheiro com as opções de uma forma maravilhosa, porque você só precisa se defender do mercado para ganhar dinheiro. É a melhor dos mundos, porque você consegue dormir toda noite tranquilo no seu travesseiro. Vai, Fanta, completa. Então, eu fiz questão, meu amigo, que você falasse sobre isso, para o pessoal entender que, assim, é muito além da venda coberta e de forma nenhuma é antagônico ao buy and hold, muito pelo contrário. Tanto é que a gente pensa nos ativos por quantidade de ativos, né? Perfeito. Quantidade de ações. É claro que, assim, qual que é a ideia dos irmãos Menenda? É a gente unir a volatilidade, o preço, não é porque o ativo é bom que você tem que comprar a qualquer preço, e a partir disso, você usar a sua carteira, seja de renda variável ou de renda fixa, para aproveitar os movimentos de mercado e acelerar a sua compra de ações sem colocar dinheiro novo, usando o dinheiro do mercado. Aí isso, indo ao aporte mensal, você consegue comprar mais ações para vender mais opções e aumentar a sua renda, renovar o ciclo. Essa que é a grande ideia. Quem quiser, gente, desculpa, Fanta. Manda bala, meu amigo. Tem uma jornada, né? Hoje tem um papo aí com as considerações da sabedoria e todo o contexto, né, das opções, tanto pelo Merenda como pelo Fanta. O importante é que quem não está assim pegando vai ter todo o apoio deles nessa semana, tá? Através de um grupo que o Fanta abriu, de WhatsApp, vocês podem entrar, é gratuito, não tem nada de coisa, ali vocês vão poder perguntar, vão poder trocar ideias, tá? Sempre no horário comercial, tá? À noite não. E aí, segunda, a gente vai começar, como a gente fez na mentoria anterior, e agora embasado e mais preparado com o Fanta, a gente vai começar desde o início. Para aquelas pessoas, para a gente respeitar o público que não sabe, tem uma carteira buy hold, talvez, e queira incrementar, e queira participar, e queira aprender. Então, vocês vão começar a aprender do zero na segunda-feira, a partir das 19h, depois na quarta-feira, depois na sexta. A gente, passo a passo, vai chegar nesse sucesso que foi a primeira mentoria, e as pessoas estão aí. A gente não pediu para ninguém dar nenhum depoimento, isso daí é automático, as pessoas estão agradecidas e gratas pelo resultado que vem obtendo nas suas
nas suas carteiras. E é isso, gente. Eu acho o seguinte, o que o Júnior e o que o Fanta estão oferecendo para vocês, ele muda o contexto, porque você consegue gerar renda de um lugar que não existia. Quando eu vejo por mim, eu não preciso colocar, eu preciso colocar 10, 15%, eu não uso o dinheiro meu, eu uso a garantia que eu tenho uma carteira enorme. E você tira eu particularmente, eu tiro um salário do executivo, um salário de um cara que ganha muito dinheiro, só fazendo isso. E não é que eu estou demonstrando isso, que eu falei para vocês no começo, aqui não tem a questão da cifra. Todas as pessoas podem fazer. Talvez você possa, e o Carlos vai contar de novo essa história do consórcio, essa história de como ele comprou um carro com isso. Isso mudou a vida, entendeu? Seja o carro, seja a sua casa, seja o consórcio de qualquer coisa que você for fazer, seja se você for trocar os móveis da sua casa, você pode usar as opções e os derivativos, assumindo o risco calculado. É isso que eles vão ensinar. Isso tem tudo a ver com delay, gente. Delay. Tem tudo a ver. Então, passo a passo, vocês vão aprender. Eu gostaria muito que vocês entrassem lá no grupo que o Anderson Arcanjo, meu querido flamenguista, boa noite, né? Colocou aqui pra gente. O pessoal vai se habituando. Esse grupo vai até só o dia 9/10, quando termina a questão do final das vendas, do processo da venda do projeto, porque o projeto em si começa já no dia 10/10, no mês que vem. Fanta, desculpa tomar a dianteira, é que você fala umas coisas muito boas e eu já, entendeu? Consigo entrar aí na sua intuição. Perfeito, meu amigo. São coisas ao vivo e a gente está aqui para isso, pessoal. Minha grande luta, isso sempre foi desde o começo, desde lá quando a gente estava no grupo de investidores mais buy and hold, é desmistificar esse bicho-papão que existe nas opções. Por exemplo, quando se fala de opções para a grande maioria das pessoas, já vem aquela ideia da alavancagem, da galera que põe pouco dinheiro e de repente tira muito. E assim, é importante entender que a opção, ela não é um tipo de operação, não é a venda coberta, não é a venda de put, não é a trava de alta, não é a trava de baixa, condor ou qualquer outra estratégia. As opções, elas são um mercado à parte. E a forma que você opera é o que define o teu resultado. A nossa proposta aqui é realmente passar uma forma conservadora. A minha grande luta é essa, pessoal, é tirar esse mito de que para você operar a opção você precisa estar altamente alavancado, porque só vale a pena se for um ganho muito grande. A nossa ideia é justamente o contrário. É mostrar que pode ser um mercado conservador, pode correr um risco controlado e muito além da venda coberta, tá? Olha o Rui aqui. Olha o Rui. Aqui o operacional. Olha nosso amigo Rui aí. Então. O Fanta tá parecendo o David Copperfield da Casa da Luz Vermelha. Ele apaga e ele aparece de tijolinho. Do lado de Niterói, lá onde você mora, viu, Rui? Coisas da tecnologia. Coisas da tecnologia. Boa noite, Rui. Mas o que o Fanta falou tem todo sentido. Pessoal, a questão de tudo isso, a minha bênção no mercado de capitais, além de um dia, né, lógico, o Bart fala para mim, você conhece o mercado de capitais, a bolsa de valores? Ele só falou isso para mim, eu fui estudar. Era vender ovo. Sabe por quê? As opções derivativas, ele tem muito a ver com venda de ovo, porque você ganha pouco. E de pouco em pouco, aí sim, você vê na prática o que são os juros compostos. Tá? É uma coisa fabulosa. Juros compostos é uma coisa fabulosa. E vocês vão ver, e vai ter muita gente, que hoje é um domingo. Na segunda-feira a gente vai ter um público maior, vai ter muita gente que fez a mentoria falando para vocês aí, para vocês verem o que aconteceu na vida deles. E depois, no último dia, que
vai ser na quinta, não é essa outra, a gente vai ter depoimento ao vivo, pessoas, né? Você que é de Niterói, né? É de Saquarema. Mas tem tudo, Anderson, tudo que é lugar tem Casa da Luz Vermelha. Não, Carlos já foi do Rio de Janeiro, ele sabe. Né? Aqui, ó, Anderson falando aqui, ó. O Rui de Saquarema, é lógico. O Rui mora do lado da casa do Romário, você acredita? Vizinho do Romário. Mas é isso aí. Obrigado, Alexandre, falando. Vocês são muito inteligentes, gosto muito. A questão, Alexandre, é a veracidade de como você coloca as coisas, né? Aqui a gente não vai ficar embrulhando o produto e falando, não sei o quê. Não, olha, falta agora vai, agora não sei o quê, vou dar uma cabalhota. Aqui não é o Domingão do Faustão e não é que nem a turma faz, né? Eu fico, sabe, eu tô aqui desde 2015. O Fanta sempre fala para mim, nossa, William, passou milhões na sua frente e você não pegou, né? Por quê, gente? Eu tenho caráter, eu quero dormir, eu tenho consciência. Quando eu vir para cá e vender alguma coisa que não seja eficaz, eu caio fora. Entendeu? Então tem coisa que eu não faço, eu não entro, porque a gente estuda, a gente vive o mercado. Eu, Fanta e o Júnior, nós vivemos o mercado hoje. Então a gente não quer ferrar com a vida de ninguém. É mais ou menos isso, Macedo. Tem muita gente que é desse jeito. IRB 30, IRB 50, acabaram com a vida da turma. E aí, como que fica os minoritários, né? É legal isso, né? A gente falar que a gente ganha isso ou aquilo. E eu não vou, até falei pro Fanta que eu não ia me ceder com relação a isso, porque as pessoas do mercado são assim. Todo mundo é adulto, todo mundo tem sua biografia e todo mundo tem que cuidar do seu nome. Se quer jogar o nome na lama, não vou ser eu que vou jogar o meu nome na lama. Então, estou aqui com os meninos para a gente fazer um trabalho honesto e fazer com que as pessoas fiquem felizes. Entendeu? E aprender. Isso que você falou do cuidado, Will, é uma coisa muito importante, que eu acho que é a grande diferença de um curso e uma mentoria. Porque, assim, quando eu aprendi opções, eu comecei a aprender de maneira autodidata, depois eu acabei aprendendo o refino do processo com o pessoal de mercado, e não o pessoal que dá curso. E ao longo do tempo, como eu já estava operando, eu cheguei a ver alguns conteúdos, e uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: a maioria dos cursos que o pessoal vende por aí, o que acontece? Eles pegam um exemplo de mercado, com o mercado fechado, normalmente é um exemplo que deu certo, para explicar aquela operação. E esse tipo de coisa, assim, para explicar conceito, para você passar conceitualmente o que é uma operação, eu acho interessante para a galera aprender. Só que a grande diferença de um curso e de uma mentoria é que, além de passar o conceito, a gente quer também passar a forma prática. Tanto é que o módulo 3, que é o final da nossa mentoria, ele é completamente prático, tá? As aulas são feitas durante o pregão, em conta real, para a gente mostrar que aquilo que a gente está ensinando é o que a gente executa na prática. Eu sou um cara que hoje, graças ao bom Deus, vive de mercado, e o nosso intuito aqui não é ser youtuber, é mostrar que o que a gente está falando, o que a gente está ensinando, é exatamente o que a gente faz na nossa vida pessoal. E o legal de fazer isso no ao vivo, né, com o mercado acontecendo, que a gente consegue ensinar tanto a eficácia quanto o manejo, porque essa também é uma grande questão que eu vejo nos cursos aí. O pessoal ensina muito conceito, mas e o manejo? E quando algo dá errado, o que você faz? E, assim, completando o que você está falando, Fanta, é muito importante, a questão do comportamento. Tem muita gente que caga a regra para os outros, sabe? Com aquela tabelinha. E se hoje você juntar 100, daqui um século você vai ter... Sabe? O pessoal caga a regra para os outros e nem tem carteira. Tem muita gente que é assim, que eu conheço no mercado, e as coisas não é dessa forma. Comportamento, gente, vem à frente de qualquer coisa quando você está no mercado variável. Não tem jeito.
Entendeu? Cara, a resiliência, a primeira coisa que me fez acreditar e me fez ver num cara diferenciado que nem o Carlos, que nem o Fanta, que nem o Carlos, a resiliência, o foco, um dia eu falei pro Fanta, se eu estivesse naquela, eu queria fazer igual, cara, eu fiquei tão feliz que o método dele dá para todo mundo, mesmo o cara que é R$ 200, R$ 250, o cara vai fazendo escadinha, daqui a pouco ele tá com, né, uma carteira decente. Isso é comportamento, gente. Não tem jeito, cara. Pode vender, pode vender ouro. O cara vai, sabe? Não adianta, cara. É autoconhecimento, comportamento, isso aqui, sabe? É por isso que você se destacou, porque quando eu percebia que você aprendia muito rápido a estratégia, por causa justamente disso. Você é um cara acostumado a ver movimento, entendeu? Então, para você aprender opções de verdade, com naturalidade, é observar movimento, trazer a sua realidade para dentro das opções. E, Júnior, eu vou tentar trazer, num desses dias, que eu acho que vai ser importante, um cara que vai dar um depoimento, e eu falei que eu aprendi com você, que é o Eduardo Becker. Todo mundo conhece, que é o professor de trader da Bolsa há 500 mil anos. Acho que ele deu até aula para Jesus Cristo na Santa Ceia. Você tem uma ideia. Quando eu apresentei isso para ele, até depois eu liguei para o Júnior, porque eu fiquei tão inseguro com relação... Será que eu estou falando certo? Porque ele ficou tão pasmo. Eu falei, William, você está reinventando a Bolsa de Valores, cara. Eu não acredito nisso. E eu fui mandando os prints para ele. Eu fazia, 35%, 40%, olha isso aqui. Eu não acredito, William. Não, e eu não estou usando dinheiro. E ele é um cara do trader, ele faz o dia a dia, ele faz com ativo, é diferente. E até tentei ensiná-lo, né, tal. Daí ele falou, não, igual você não, eu desisto. E aí eu passava até os códigos para ele. Faz agora, cara, faz agora que eu vou acompanhando, eu falo para você a hora que tiver que terminar. Mas eu ri tanto, eu vou até trazer ele para ele contar essa história para vocês, de como é real toda essa questão da opção. E para todos os bolsos, viu, gente? A gente não está falando porque o Merenda tem uma carteira considerável, o Fanta também, eu também. Não é por isso, não é o tamanho da carteira. É o tamanho do seu comportamento. É o quanto você tem força e resiliência para chegar. Inclusive, essa questão de carteira é uma coisa que dá arrepio no meu amigo Carlos. Ele fala muito sobre essa questão, que qualquer carteira que você tiver a disciplina do aporte, da resiliência ali, de aportar todo mês para formar o seu patrimônio, você tiver a resiliência de encerrar a operação quando tem que encerrar, rolar quando tem que rolar, e executar de forma com disciplina, né? Você consegue operar independente do valor. Inclusive, meu amigo, fala um pouco sobre isso aí. Qual é o valor mínimo para se operar opções numa estratégia de longo prazo? O valor mínimo é ter 100 ativos de algum papel que opera opções. Um exemplo, tá? Sem recomendação de compra e venda, pelo amor de Deus. Não, nada. 100 papel de Cielo é 500 e poucos reais. 100 papel de Cogna é menos de 300 reais. 100 papéis de Via Varejo é menos de 400 reais. Então, veja bem, a grande sacada das opções é exatamente que você pode entrar no mercado comprando uma empresa que, na sua opinião, ela faz sentido para você. Por exemplo, se a Cogna faz sentido para você, isso é individual de cada um. Se a Via Varejo faz sentido para você, se a Magazine Luiza faz sentido para você, se a Itaúsa, que é a queridinha do Merenda, que eu tenho uma meta de 50 mil ações nesse papel, a Uzi Minas passou a ser a minha queridinha, mas não é recomendação de compra nem de venda. Então, imagina o seguinte, Will, quando você pega um papel, Will Fanta, que estava R$ 21 há 1 ano e 4 meses atrás, e hoje está sendo negociado a R$ 7,58. Veja bem, eu vejo isso como uma oportunidade para me adquirir o ativo. Fluxo vendedor, teórico,
vendedor, mas já começou a ter volatilidade naquele ponto, 7 e pouco. Pode descer mais? Pode. Mas é melhor você entrar onde, investidor e investidora? Na região que está mais baixa. Então, se tu comprar a 7,50 e for a 6, teu médio, e você continuar aportando, como o meu amigo Fanta falou, você vai continuar diminuindo seu médio o tempo todo e aumentando a sua quantidade, que é a lei para fazer renda ativa, é ter quantidade de ativo. Teu salário depende diretamente proporcional da quantidade de ativo que você tem. Sempre vai ser assim. Renda fixa, a mesma coisa. Para te remunerar a tua renda fixa, o teu investimento em renda fixa vai ser diretamente proporcional à tua renda com opções. Pessoal, imagina o seguinte, você já ganha 1% com a tua renda fixa, sem fazer nada. Então, isso é o quê? A renda passiva. E você vai ganhar com um operacional de opções, está aí o 71-1, que já até aumentou esse placar e muito. Eu que não quis postar, porque daqui a pouco o nego vai pensar, esses dois aí estão vendendo sonho para as pessoas. Eu digo, não, vamos parar de postar esse negócio e mostrar mais realidade. Tipo assim, ó, vamos estudar os assuntos, vamos colocar, porque senão vai dar a impressão que a gente é os caras mais fodões do mercado. E não é isso. Não existe isso. Exatamente. Eu vejo o seguinte, quanto mais humilde você for, humilde não é no sentido de ficar se fazendo de coitadinho. É em relação ao respeito que a gente tem que ter com o mercado. Isso, dignidade. Respeito ao teu dinheiro, que tu trabalha 30 dias, aquilo que sobra, o que é que eu vou investir esse mês? É você pensar lá na frente, o que é que vai acontecer se eu fizer esse investimento hoje na minha vida? Como é que as opções podem mudar a minha vida no presente, na metade do futuro e no futuro mais longo? É isso que a gente tem que focar. Por isso que a gente tem uma parte na mentoria que trabalha exatamente a parte emocional, que a gente chama de curva das emoções. Onde você não vai ter só uma mentoria que vai falar que investir nisso, aquilo, não. Você vai começar a desassimilar hábitos adquiridos. Você vai começar a perder sua casca de medo no mercado. Isso é fundamental. O emocional é tudo na vida de vocês como investidor. É de você olhar o mercado caindo. Tem aí gente que está acompanhando a live, que fez a primeira mentoria para dizer isso. Que quando o mercado caía, sentia aflição. Hoje sente alegria porque o mercado cai. Porque ele sabe o que fazer nessa hora que o mercado cai. Então, veja bem, pessoal. Às vezes, a diferença da mentoria é essa. O curso ele não vai poder falar diretamente contigo. Ele vai te passar conhecimento, sim. Ele vai te dizer o que é opções, sim. Claro que vai. Só que o fato de ter o feedback o tempo todo com a pessoa que está te ensinando a operar é muito diferenciado. É como se fosse uma aula particular de opções, entendeu? Durante praticamente 2 meses. Exatamente. Eu queria, de Fanta, que isso tivesse acontecido comigo quando eu era mais jovem. Eu queria que isso tivesse acontecido comigo, até porque não se tinha liquidez de opções. E a gente só falava de Vale Petrobras, eram ações caras. Para o poder aquisitivo da gente da época, só gente de classe média alta que podia ter dinheiro para comprar ações. A corretagem, vocês lembram, era R$ 7,00, R$ 15,00, R$ 19,90 uma corretagem. Quer dizer, se você quisesse comprar uma ação da Petro a 20 na época e a corretagem era 19, ia ficar meio inviável. Então, hoje não, hoje a gente tem espaço para entrar. Viu, Júnior? E também, né, eu acho que a gente deve salientar que o Brasil é um dos melhores mercados do mundo para fazer opções derivativos, né? Por causa também da questão do vol, né? É como disse o Rui, o vol é vida. E a gente ri. Eu operei junto com o Carlos, e eu contar uma história. Operei Americanas com o Carlos, né, Carlos? E a gente falava, né, porra. E eu fui entendendo o que estava acontecendo. Eu falava, mas eu nem conheço direito esse papel, eu não sei o comportamento disso, né? Então, e aí, como foi transcorrendo aí a mentoria, os dois trabalhando, eu falei, não vou encher o saco, vou começar a me estrepar e ganhar, né? Lógico que não perdi, rolei e tal. E as surpresas começaram em Americanas para mim. Americanas
foi uma mãe, o pai e tudo para mim, porque eu via que o comportamento, eu já sou do mercado, eu já conheço o mercado, já tenho 20 anos olhando isso. E aí, quando você coloca o olho em determinados ativos, não é que você é o cara futurólogo, que ninguém sabe para onde o mercado vai, mas se tem uma ideia, se tem, você abre uma estatística e uma probabilidade que vem muito em conta. E quando você fala em opções e derivativos, é como se você jogasse a moeda 10 vezes e a moeda caísse 8 vezes ao seu favor, e nas outras duas eu teria possibilidade de rolar tais ativos. E é o que acontece. Você entendeu? Então eu aprendi muito isso. Isso aí que você está falando, para complementar, fora é a dinâmica de você, em vez de entregar imposto para o governo, que não traz nada de volta para você, você está conseguindo compensar isso de forma honesta. Né? Então, você opera, então o teu ganho é maior, porque quando você paga X de imposto, por exemplo, você paga R$1.000, você abre o peito, bate no peito, tá muito bom. Só que o mecanismo que nós trabalhamos na mentoria, ele ensina você, às vezes, nem pagar, ainda fazer a acumulação de saldo e continuar ganhando no mercado. Ou seja, aquele ganho fica praticamente limpo para você. Por isso que tem que trabalhar a parte psicológica. E quando você fala, Will, do fluxo do preço, né? Eu só queria deixar uma dentro, aí o Rui, eu não sei se ele pegou essa fase lá no Rio de Janeiro. Eu estava bem ali, né, um dia, estava super estressado. Aí eu digo, vou me desestressar. Nessa época eu nem imaginava que ia operar opções. Aí eu fui para a praia, meu irmão, lá em Copacabana. Eu digo, vou tirar uma onda também. Não tenho dinheiro, mas vou tirar uma onda. Rapaz, eu cheguei lá, deitei naquela areia, todo feliz, meu irmão. Do nada veio um arrastando, meu irmão. Caraca, meu irmão, digo, agora o que é que eu faço? Quando eu olhei, eu percebi o movimento, e eu trouxe isso para as opções. Eu percebi que o movimento vinha na minha direção. O que eu pensei naquela hora? Digo, vou fazer o seguinte, meu irmão, vou tirar minha camisa e vou sair correndo e gritando, igual os caras, pega. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu fui para o fluxo certo, que o fluxo era avassalador. Quem ia contra era assaltado, perdia a carteira, era o cara que era limpo. Aí eu saí correndo como se eu estivesse fazendo parte do bando. Aí eu fui saindo pela lateral, pela tangente, devagarzinho, até eu sair fora do conflito. Ou seja, você não pode ir contra o fluxo. Então, quando você vai contra o fluxo, você tem grande probabilidade de ser perdedor na vida real e com o mercado de opções e ações. Então, esse movimento, por que você capta com facilidade? Eu vejo quando eu converso com você, Will, parece que tu já opera isso há muito tempo. Você capta com facilidade, você atraca bem o relé em relação aos setores. Sim. Você entendeu? Então, assim, cara, eu fico assim impressionado de ver a velocidade que você enganjou, entendeu? Enganjou. Por quê? É a sua experiência, é os seus 20 anos de mercado, é a sua vida pessoal, é tudo, o conjunto de coisas. Então, o pessoal aí que não teve a experiência que o Will tem, não teve a experiência que eu já tive, eu já sou servidor público da reserva, né, da Marinha, trabalhei no setor privado também, né, e fui vendedor. Então, assim, isso agrega multifunções. Agora, quem não tem vai ter que associar com a sua profissão. Sim. Você vai aprender com a sua mentoria. Como é que associa isso? Para você começar a merendar de forma suave. Você que é um enfermeiro aí que vai cortar o braço do cara lá para fazer ponto. Eu não tenho coragem de fazer isso, mas tu tem. Então, do mesmo jeito que tu faz um corte, faz uma costura, do mesmo jeito que tu vai operar a opção. Tu vai ser vencedor, igual você é vencedor no seu trabalho. Você é bom em alguma coisa, você tem uma renda, você consegue aportar, você já é um vencedor. O que a gente vai ajudar é você ganhar várias cerejas nesse bolo que você vai juntar. Essa que é a ideia principal da mentoria. E não tem... sem medo. E não tem aquela ansiedade do término da operação, que às vezes a turma fala, nossa, mas isso é day trade? Isso é swing trade? Isso não. Você coloca o tempo a seu favor, você termina a sua operação ao seu bel prazer. Aonde você acha, e eu acho muito engraçado que eu e o Carlos falava isso, eu era muito fominha no começo. Então eu fazia muito day trade.
dava 15, 18, 20%. Falei, para mim tá bom, Carlos, vou fechar. Espera mais um pouquinho, espera secar mais um pouco, tá, William, né? Calma. E aí eu fechava. Aí depois eu fui percebendo o que o Carlos estava falando, que eu perdi uns bondes aí, que o negócio secava mais, e eu já tinha realizado. Então eu ficava chupando o dedo, né? Ganhava, mas não ganhava a performance que eu podia ter. Hoje é tão natural, porque aí você coloca uma meta, se não deu no dia, no outro dia você tem certeza, abriu, meu, você só coloca a ordem ali, e eu dou tanta risada que você usa tem ativos, aí falando um pouco da parte técnica, eu falei isso no Vanco, que eu uso o mesmo strike, a turma acha que fica com raiva e depois muda o strike. Não, até o Carlos estava falando para mim, tem strike que eu uso 4, 5, 6 vezes e dá o mesmo resultado. Tamanho o vol do ativo. O comportamento é o mesmo. A questão de encerramento é um dos pilares do sucesso. Até o pessoal da primeira mentoria aí vai poder comentar sobre a famosa operação do chinês, que surgiu de uma frase que eu achei maravilhosa e a gente acabou montando um operacional em cima disso. Essa frase do Carlos é o seguinte. Olha que chorão. Pelo amor de Deus, hein? Rodrigo, não seja sovina, viu? Vou mandar meu endereço para você, viu? Você manda E essa frase que o Carlos falou, que acabou virando uma operação aí da mentoria, é a famosa operação do chinês. Porque quem tem olho grande não entra na China. Para quem já opera opções, falando de uma maneira mais prática e um pouco mais técnica, a nossa ideia é o seguinte, é olhar qualidade do ativo, preço do ativo, que também não adianta comprar a qualquer preço, a gente compra coisa boa a um preço que dê um retorno interessante, volatilidade e disciplina, para você encerrar. Galera, a grande questão que define o sucesso e o fracasso de uma pessoa que opera opção de maneira ativa é isso, é você ter a disciplina de saber o seguinte, eu montei essa operação com alvo tal. Se tudo der certo, vai bater o alvo e vou encerrar. Se tudo der errado, como eu tenho tempo ao meu favor e como eu usei a margem de forma consciente, eu tenho isso de plano B. É esse o foco que a gente quer passar aqui, pessoal, porque só o conceito vocês vão achar aí via livros, via muitos conteúdos. Mas o operacional prático do dia a dia é o que vai fazer diferença. Quando encerrar, por que encerrar, quando segurar. O pessoal comenta também sobre a questão do dedo gordo, né? Às vezes a gente monta uma operação que percentualmente dá um retorno legal ali de 1, 2%, às vezes na semana. E a gente recebe feedbacks aí da galera, pô, devia ter feito maior, devia ter ganhado mais. Não, pessoal, o que dá dinheiro não é a operação em si, é a consistência e o movimento do mercado ao longo do tempo. A ideia é você usar a sua carteira para aproveitar o movimento, independente se ele é de queda ou se ele é de alta. Inclusive, a gente sempre orienta para quem tem uma carteira para acumular ativos, é muito importante você ter o conceito dual no mercado, sempre operando as duas pontas. Quando algo dá certo na queda, vai dar errado na alta. Numa ponta você realiza o lucro, a outra você faz o manejo. Quando o mercado se inverte, as pontas vão se inverter. Você realiza o lucro da outra e maneja a outra. Por isso que é importante a gente manter o controle de margem e o operacional sempre em dia. O Fanny fez uma pergunta com relação... Eu assim, eu posso estar errado, Fanny, mas eu interpreto assim. Toda essa questão, que nem está perguntando quanto que renderia 100K, renderia em opções, fazendo em média put, cara. É a mesma coisa você colocar um dinheiro e perguntar quantos que dá. O mercado, cara, ele tem uma vastidão na questão das operações. Se você perguntar se compensa por 100 mil reais da sua garantia para fazer isso, você estiver preparado com o comportamento,
você pode ter certeza que você vai fazer um bom ganho. Mas não dá para ter uma média, você entendeu? Dessa questão. Então, tudo é uma questão de estudo, comportamento, você fazer uso disso daí. O Carlos tem uma visão até mais apurada disso. Fala para ele, Carlos. Como é o nome dele? É o Fanny, né? Fanny. É o seguinte, o que a gente tem de dado, eu sempre comento isso com Fanta. Fanta, a gente não consegue, em renda variável, ter um percentual fixo e médio do médio mensal. Não dá. Como é que a gente colhe resultado em renda variável? Só para te ter ideia de como é que a gente faz esse cálculo, como é que eu faço esse cálculo, né? Por exemplo, eu opero a renda fixa de janeiro a dezembro. Aí eu vou lá, deu 30%, fora o rendimento da renda fixa, aí eu divido esse 30 por 12. Aí eu posso dizer para você, ó, esse ano, de janeiro a dezembro de 2021, deu 30%. 2022 vai dar outro percentual, tá? Então, assim, por que isso varia? Varia do seguinte, se você pegar uma tendência de alta, você pode faturar aí 40%, 50% tranquilo no ano. Se você pegar uma tendência lateralizada, você vai variar aí na faixa de 25% a 35%. E se você pegar uma tendência de baixa, o teu ganho vai ser, em média, de 15% a 20% no ano. Isso se tu aprender o passo a passo que a gente ensina na mentoria. A gente tem um placar de 71-1 aí, foi feito numa média de 76K de renda variável. Bom, tivemos um bom desempenho porque nós pegamos uma pernada de alta todinha do Ibovespa, nós captamos isso dentro da mentoria, tá? Os mentorandos acompanharam toda essa operação. Então, deu, se eu não me engano, 4,5% ou 5% no mês, e no outro mês deu uma média de 6,5%, tá? Só que isso é relativo. Se no mês perder a tendência ou lateralizar, o ganho vai ser outro. Então, por isso que isso é variável. Só o que você tem que entender e aprender, principalmente na mentoria dos irmãos Merenda, é você aprender o movimento. Você vai afrouxar a sua operação, você vai rolar a sua operação. Você pegando ativos em região de merenda, que a gente ensina na mentoria, mesmo que a tendência seja de baixa, você ganha dinheiro, mas não é o mesmo ganho que você teve no mês anterior. Por exemplo, no mês que você ganhou 5, no outro mês pode ser meio 1. Mas na média, no final do ano, por isso que eu só tenho estudo de média de terminando o ano. Então, a nossa média de ganho, ela varia entre 1,5 e 2,5 em renda variável ou em renda fixa. Ela tem essa variação. O que eu tenho para te falar, meu amigo, é assim, como 2020 foi a mãe de todas as puts, quem operou put naquele ano que o pessoal estava morrendo de medo e o Merenda estava morrendo de coragem, o que aconteceu? Eu fiz um apanhado de quanto as minhas ações aumentaram em média de 2020 para cá. Eu consegui um aumento de carteira de 200%. Ah, eu vou conseguir fazer isso sempre? Não, isso não vai acontecer. Por isso que eu digo, eu tenho que vender verdade aqui. Se eu estou no momento certo, na hora certa, você vai ter ganhos bastante pungentes. Se eu estou no momento errado, na hora mais errada ainda, eu posso não ganhar nada, ficar ali remungando. O que eu quero te dizer é o seguinte, que como a gente já tem uma vitória dentro da estatística das opções, meu amigo. Por exemplo, você tem sua renda fixa lá. Então, eu vou operar, por exemplo, um Bradesco com essa renda fixa. Qual é a vantagem que você tem, meu amigo? Que as opções vendidas, elas já te dão 66% de chance, no mínimo, de ser vencedor na operação. Por quê? Porque o tempo está a teu favor. Essa é a primeira probabilidade positiva dessa operação. A segunda probabilidade, se o ativo não sair do lugar, você ganha dinheiro. Por isso que é como se fosse assim. Imagina que a operação que você aprende com a gente, não é a operação já existe, a gente não está inventando a roda, mas é o momento, é o time de entrar. Isso que faz diferença. Como escolher o ativo que te dá mais probabilidade
de fazer os teus 3, 4% que talvez você deseje tanto. Probabilidade, não é exatidão, não é certeza. O que eu sei é que eu sempre ganhei dinheiro todos os meses na bolsa. Às vezes 1,5, às vezes 5, às vezes 3, e a média dá 1,5, 2,5. Agora, a probabilidade está a teu favor. Primeira coisa, por isso que o ganho é pequeno. 1,5, 2,5 é pequeno. Para muita gente que quer ganhar 10% ao mês é pequeno. Mas para mim é muita coisa. O Hannibal falou que quem ganha 1% ao mês fica milionário. Então eu quero estar nesse barco. Se aparecer um pouquinho mais, como acontece, graças a Deus, 1,5, 2,5, 3, acontece. Eu estou dentro do barco certo. Porque se eu consigo tirar uma média acima de 1%, eu estou dentro do barco certo. Agora, tu imagina, tu com mais 1% que tu já está na tua renda fixa. Só que tem que saber escolher ativo que vai... E a gente ensina isso na mentoria, porque a gente ensina a lógica comportamental de ativo. É isso que faz a diferença. Então, às vezes, uma coisa simples, meu amigo, que muita gente sabe ensinar, explica perfeitamente, mas a hora de aplicar que é o problema. Você se forma numa faculdade, você é o melhor da classe, o melhor da turma, é o cara que se formou na USP, o cara mais galáctico. Como eu conheci, eu tive a honra e o prazer de trabalhar com engenheiros com uma inteligência muito acima da média. Mas na hora de aplicar aquele conhecimento, ele tinha dificuldade. Entendeu? Então, às vezes, você estuda pra caramba opções e, às vezes, para ligar a chave, você não sabe qual o buraco certo que você tem que enfiar a chave. É isso que faz a diferença e essa é a diferença dos irmãos Merenda. Te colocar no caminho que você vai ganhar dinheiro sem se preocupar se a operação dá errado. Porque toda operação que dá errado, ela dá por um determinado tempo. E depois ela vira a teu favor e você se aproveita 2 vezes disso. Você vai aprender com a gente isso. Exatamente. E sobre essa questão, eu acho que o Carlos colocou alguns pontos importantes que são o seguinte. Galera, primeiro, esse negócio de rentabilidade, quanto que dá por mês, como o Carlos falou, né, vai agir aí numa média de meio a mais ou menos 2,5 ao mês. Por que eu coloquei um pouco menos? Porque assim, o Carlos e eu fazemos isso já há bastante tempo de maneira diária. Então, é importante você entender que você que está fazendo a mentoria, você vai passar por um processo da curva de aprendizagem, né? Aquele momento em que você vai aprender a controlar tanto o seu operacional quanto o seu emocional também, de não encerrar a operação quando não é para encerrar e de ter a disciplina de encerrar também. Eu acho que isso que pode alterar bastante a questão do percentual. Porque muita gente, quando opera opções, começa a ganhar dinheiro e aí fica com muita fome, quer ganhar todo o movimento, e uma operação que às vezes era vencedora passa a se tornar perdedora. Então, assim, é importante ter um momento de maturação do investidor. É isso que a gente propõe na mentoria. Um outro ponto relevante que o Carlos falou, que eu achei brilhante, é o seguinte: realmente, nós não inventamos nada, tá, pessoal? Não tem nada mirabolante que foi criado assim do zero, não é nada disso. O que a gente fez é o seguinte: pegar a operação que já existe e colocar o nosso racional dentro do nosso comportamento. Essa que é a grande ideia. E qual que é o nosso comportamento? É olhar para a sua carteira de uma forma ativa. Você vai usar ela para operar ativamente e aumentar o seu retorno do dividendo. Agora, quanto à questão de retorno percentual, é importante também você ver o seguinte: qual é o jogo que você está jogando? Qual é o lado que você está? O que você quer? Você quer aquela renda mensal em dinheiro ou você quer ter rentabilidade para bater um índice como se você fosse um fundo, por exemplo? A nossa ideia, pessoal, é aumentar a renda ativa mensal. Uma coisa que eu sempre falei é o seguinte: o que paga boleto é dinheiro, não é rentabilidade. Então, assim, a nossa ideia é você aumentar a renda mês a mês ativamente, tá? Independente do retorno. A questão do retorno, todo mundo quer aplicar. E o pessoal da primeira mentoria chegou a ver isso. Isso eu acho que é a grande questão e a grande vantagem que a gente tem de ter o diferencial
porque tem histórico lá do grupo da primeira mentoria, desde a primeira operação que a gente abriu ao vivo até a última, quanto a gente operou e quanto deu dentro dessas médias aí que o Carlos falou. Mas cada um vai traçar o seu caminho. E a importância da mentoria ser ao vivo, eu acho que é o grande diferencial também, que é o seguinte: você não vai mandar um e-mail para a gente que vai ser respondido em até 48 horas com uma dúvida. Você vai operar com a gente ali na prática, no dia a dia. Então, esse ponto, essa chave de como fazer esse percentual, ela vai sendo virada na prática. Nós não vamos encher vocês de teoria. Nós vamos colocar boleta no mercado. Essa que é a grande questão. Porque o nosso intuito não é mostrar indicação de ativo, não é mostrar forma conceitual de operação. O nosso intuito é ensinar para vocês o que a gente faz nas nossas carteiras pessoais. Eu acho que essa que é a grande diferença. É isso aí, gente. Então, a gente tem uma longa 2 semanas aí, tá? Então, eu torno aberto a segunda mentoria, Merendando Sem Limites. Irmãos Merenda estão aqui. Estarão amanhã no nosso fuso horário, Brasília, a partir das 19 horas, para a gente começar e voltar lá atrás, gente. Voltar lá atrás. Para as pessoas que não conhecem ainda a maravilha das opções e derivativos, nós vamos contar a história de Carlos Júnior, Fanta, e, consequentemente, a gente vai dando uns pitacos aí no meio e trazendo aí para vocês uma tranquilidade e, principalmente, uma maneira de você gerar renda através da sua carteira de ações. Então, eu queria as considerações de Carlos Júnior para o final desse maravilhoso início. Diria que hoje nós fizemos a sinopse do que vai ser esse maravilhoso projeto daqui para frente. Amanhã estaremos juntos nesse mesmo horário, né, às 19 horas, e o Fanta na sequência para nós. Carlos, por gentileza. Eu só queria rememorar, Will, a carteira do carro, né? Eu sempre falo quais são os ativos que eu tenho lá. E tem gente que me pergunta, cara, e quando o ativo cai, como é que você consegue tirar dinheiro disso? Então, para vocês terem ideia, eu tenho Cash 3 no preço de R$ 2,05, 5K. Eu tenho um K de CIA com médio de R$ 5,00. Eu tenho BR Malls e tenho a queridinha do Merenda, que é a Embraer. E com esses ativos, eu pago todo mês uma parcela de 2, que eu posso abrir o extrato aqui e mostrar que eu só tiro dinheiro de lá. E a conta também. Eu não tenho nenhum problema, não tenho vergonha de ter comprado caro papel. O que você tem que ter na sua mente é que quando alguma coisa dá errado na tua vida, tu não tem que resolver o problema. Da mesma forma, a gente tem que dizer o seguinte: se eu tenho esse papel a 2, como é que eu faço para tirar dinheiro dele agora que ele está 1,25? Você vai aprender na mentoria do Merenda. Você vai aprender a ter tranquilidade, a usar a tua carteira a teu favor, não contra você. Desassimilar hábitos adquiridos. Eu estou perdendo. Ai, meu Deus, que sofrimento. Eu botei X, agora eu só tenho X. Pessoal, só para vocês terem ideia, a parcela que eu pago desse carro é R$ 2.045. Hoje, a carteira, pela desvalorização dos ativos, está valendo uma média de 66 mil. E eu consigo todo mês tirar essa parcela suave, com tranquilidade. Entendeu? Porque quem tem a lanterna de polpa navega de manhã, de tarde, de noite. Não tem 24 horas, o camarada tem o curso a seu favor. Faltam 35 parcelas para me pagar o segundo carro, e eu tenho orgulho e não tenho vergonha de dizer que eu comprei caro, sim, alguns ativos, mas como você vai aprender o que fazer quando você comprar caro, você vai dizer assim, agora sim, Merenda. E essa carteira só não está maior, porque eu falei até para o Will, em meses passados, meu amigo, eu podia botar dinheiro pela raia 5 para me diminuir médio e ficar tirando onda, que eu estou com 10K, agora meu médio está tanto, eu estou vendendo coberto, estou ganhando dinheiro. Isso aí eu estaria enganando a mim mesmo. Então é o seguinte, se você gosta de verdade, se você gosta de consistência, se você gosta
de externar a tua identidade verdadeira no teu investimento e fazer a conta. Quanto é que eu perdi até agora ou quanto eu ganhei até agora? Fazendo a mentoria do Merenda, quanto eu comecei a ganhar e o que eu perdi com ela. Na verdade, na minha opinião, você não vai perder nada. Porque o que você vai ganhar de conhecimento é como se você tivesse pagando um Fusca e recebendo uma Mercedes. Eu não quero me gabar, não, pessoal, mas eu e o Fanta, que a gente tem de conhecimento para entregar para vocês e de soluções que o mercado te enrasca, que te deixa tenso, que você passa a respirar, você passa a ser uma outra pessoa. A mudança que você vai ter de vida e de mentalidade na mentoria é muito maior até que o próprio operacional. Por quê? Você vai entender que operar opções tem tudo a ver com você mesmo. Somente com você e a máquina, e o teu investimento, só isso. E a gente vai, ao longo da semana, como o Will falou, mostrar detalhes de coisas aqui. Vamos fazer uma aula de opções básicas para vocês, vamos dar aqui de graça para vocês, aulas básicas. Pessoal, só uma consideração pontual, se eu tivesse 10% do neurônio desse menino que está aí, o Fanta, eu seria o senhor dos mercados, pessoal. Tipo, já sabe. Abrir um mercado de coisa que eu digo assim, meu Deus, como é que ele raciocinou isso? Como é que ele pensou naquilo? Ele tem uma habilidade em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho muita admiração por ele e eu não tenho dúvida nenhuma que foi por isso que o Papai do Céu colocou ele na minha vida. E o meu amigo Will é o cara que tem aquela visão além do alcance. Entendeu? Ele tem uma visão além do alcance. Concordo plenamente. Tu conversa 15 minutos com ele, tu já encaixa um bocado de coisa que você não estava nem pensando. Então, assim, eu sou um cara... Eu só posso dizer para você o seguinte, eu sou um cara muito abençoado e agradecido a Deus de ter colocado eles na minha vida. Eu não estou falando isso para engrandecer de Deus, estou falando, entendeu? Então, essas são minhas considerações, meu amigo Will, e o pessoal que ficou comigo aí até agora, com todos nós. Eu quero agradecer imensamente. Eu sou grato a Deus por cada pessoa que está escutando a gente aqui, tá? E eu não gosto de vitimização. Para mim, cada coisa que aconteceu de vir na minha vida se transformou numa grande vitória. Porque estar aqui com vocês, para mim, já é uma vitória. Valeu, pessoal. Antes de tudo, um dos mentorados que daqui da cidade é o empresário Careca, um amigo meu. Ele tem uma loja aqui de colchões perto da minha loja e ele foi mentorado através do nosso canal e está muito satisfeito, fez lá a mentoria. A gente vai ter um monte de coisa, relatos instantâneos das pessoas que estão gratas pelo conhecimento de vocês dois e só ampliando, né? E, aliás, o Rodrigão, vai mandar o link já para vocês estar na próxima... Isso aí eu posso falar na cara, né, Fanta? Pode. Você vai tirar o dinheiro da mentoria e do dinheiro do tempo que você vai me dar. Com certeza. Fala, Fanta. E, pessoal, para fechar, assino embaixo de tudo que o Carlos e o Will falaram, mas muito mais do que o que a gente tem para passar, eu acho que um dos grandes diferenciais é a forma que a gente passa, porque assim, eu nos meus 6 anos de bolsa, eu comecei completamente autodidata, tá? E eu fiz muito curso por aí, eu rasguei muito dinheiro com coisa ineficiente. E quando eu tive a oportunidade de passar para o outro lado da mesa, eu prometi para mim mesmo que eu não faria as coisas das quais eu fui vítima, que é um atendimento ruim, que é um operacional que só dá certo na teoria. E eu queria deixar como reflexão o seguinte: todo mundo que está em renda variável passa pela mesma volatilidade. Alguns, no meio do caminho, conseguem tirar dinheiro. Outros, infelizmente, ficam esperando o mercado voltar. E o que a gente propõe aqui é como você fazer parte desse primeiro quadrante. Aproveitar o movimento de mercado sem deixar a sua filosofia de acumulação de ativos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Rodrigo, espera um pouquinho que eu nem vou fechar a live, vou mandar o link para ele, viu, Fanta? Beleza, demorou.
Não, vai falando aí. Vai falando aí. E, Agora, pessoal, eu acho que é isso. Muito obrigado aí. Muito obrigado pela presença, por confiar aí um pouco do tempo de vocês para entender melhor o nosso trabalho. Estejam conosco essa semana. Nós vamos trazer aqui pessoas reais, pessoas que aplicaram a mentoria para vocês verem como isso funciona na prática. E a ideia é tentar melhorar a vida do investidor pessoa física comum. Beleza? Muito obrigado por tudo, pessoal. já, ô louco, peraí que eu tô fazendo um negócio aqui. Continua falando. Coisas ao vivo, coisas ao vivo. Tudo ouvindo. Cara, O Rodrigo me desafiou, ainda mais palmeirense. vixe Maria, ó, quem Vai, sabe continua fez aí. ao vivo. Vai lá, Will. E galera, essa que é a grande verdade de você vender a realidade, né? Aqui a gente é completamente ao vivo, sem nenhum tipo de Tô marketing. completamente louco. Clica E aí, é isso. Rodrigo. Tá aí, ó. Agora eu posso dormir em paz. Para Mas, fechar gente, com chave de ouro, é isso com aí, chave galera. de ouro, Rodrigão. O Palmeiras ficou campeão em cima do meu time hoje. É isso aí. Lá dentro E da arena pessoal, de novo. só para Mas, fechar vendo aqui no chat, o Anderson tá colocando o link do grupo, tá? sim, Aqui sim. do canal do Will. Você que fez essa live, tá com dúvida, tá interessado sobre o assunto, Entra lá. entre lá no grupo, a gente vai tirar dúvidas durante a semana, né, no horário comercial. Nós vamos trocando ideia e vamos estar junto aí ao longo dessa semana com vocês, beleza? Beleza. O pessoal que hoje está aberto, então, nosso projeto, Irmãos Merenda, Merendando Sem Limites, foi uma ideia que eu tive. Eu tenho boas ideias. Então, não sei, Anderson, não estou falando desse aqui que eu passei para você. Esse aqui ele já conhece, ele já é da casa, entendeu? Ele é outro nível. Então ele vai clicar, vocês vão ver que vai ter sempre esse link aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, tá? Para quem conhece, para quem não conhece, espera um pouco, entra no chat, tira todas as suas dúvidas, mas esse é o oficial, tá? Para a gente alcançar e ter as pessoas na mentoria. E, cara, eu tenho uma satisfação imensa em fazer parte desse projeto, né? E os meninos mandam bem demais. Depois que tiver iniciado as aulas, no dia 10/10, vai ser bem. Paguei já lá, Rodrigo. Depois a gente fala. Amanhã você vem aqui dentro dessa conversa. E, cara, é uma satisfação imensa. Eu brinco com o Rodrigo foi mentorado meu, né? Numa mentoria louca que eu e o Fanda fizemos, olha só. E foi muito bem Pois é, sucedida, né? Foi muito bem sucedida, as isso pessoas aí, gostaram. pessoal. Bom, gente, nós ficamos por aqui. Amanhã a gente tem um encontro aqui a partir das 19 horas. Voltando lá atrás, né? O Carlos e o Fanta. Nós temos uma aula assim preparada com alguns slides para começar a explicar para vocês esse mundo maravilhoso das opções e derivativos com os irmãos. Merenda. É isso. Tamo junto, pessoal. Abraço a todos aí, fiquem com Deus. Até amanhã, 19 horas. Tchau, tchau. Valeu!